Tá, o nosso objetivo aqui é fazer uma série de vídeos falando sobre Quantity Trading, né, que é o nome que é dado, a nomenclatura que é dada ao fato da gente fazer trades com base em números, com base em estatística, com base em matemática, e isso obviamente pode tomar uma proporção muito complexa, mas nosso objetivo é a cada dia aprender um pouco mais juntos e quem sabe, né, ter algo que seja relevante, algo que seja consistente para que a gente possa aplicar na prática. Então, o que eu vou tentar fazer aqui a primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui é um indicador, né, porque existem muitas formas, existem muitas plataformas, existem muitas coisas onde a gente pode fazer o trading manualmente ou até mesmo de forma automatizada. No Brasil tem aquele Smart Bot que é muito utilizado, aquele broker, tem também o MetaTrader, você pode programar lá. E o TradingView você também pode utilizar, ela é bem mais limitado, mas com o fim de fazer alguns backtests, testar algumas estratégias e ter um norte, uma noção, um overview para onde a nossa estratégia está indo. Então é uma ferramenta muito poderosa, no sentido de que pode talhar muitas coisas. Ao invés de você testar, se você tem um indicador, se você realmente quer testar uma ideia, ou você quer saber, enfim, quantas vezes, o que é melhor, se é melhor você comprar uma ação no fechamento e vender na abertura, então se é o contrário. Então muitas coisas você pode automatizar aqui. Tem muita gente que usa Excel, tem muita gente que usa Profit, tem muita gente que usa aquele outro que é bem utilizado também, esqueci o nome, para automatizar algumas estratégias, fazer indicadores, como também o MetaTrader, né, que ele é universal. Mas a gente vai dar uma olhada como fazer isso aqui pelo TradingView. Então a gente vai só ver basicamente, né, com esse primeiro vídeo, como plotar, ou pelo menos os primeiros passos no TradingView, para como plotar algumas médias móveis aqui no gráfico, talvez fazer alguma outra coisa, e enfim, é isso, vamos lá. Então, eu acho que vocês não podem ver meu mouse, mas eu abri um gráfico aqui qualquer, um gráfico diário aqui, né, desse par, né, do Euro USD, e ao clicar aqui, ó, embaixo, tem vários botõezinhos. Um deles é o Pine Editor, então eu vou clicar no Pine Editor e vou clicar aqui em novo, New, e eu quero fazer o que? Um New Strategy ou New Indicator. Então eu quero fazer um indicador, eu quero fazer uma estratégia. Por enquanto a gente só quer fazer indicadores. Ele apareceu essa mensagem porque eu estava com alguma coisa aqui aberta. Então eu vou criar esse novo indicador e vou chamar ele aqui de meu teste inicial. E eu quero que esse indicador apareça na tela juntamente com os candles. Então eu tenho que passar esse parâmetro como true, ele por default é false, então ele vai aparecer junto com os meus candles. Então eu posso deixar que o usuário, para ele não ter que ficar mexendo no código o tempo todo, que ele tem alguns parâmetros para ele clicar lá em propriedades do indicador e alterar, né, sem precisar saber de código. Então a gente vai botar aqui o tamanho da média móvel. Então a gente vai inserir algumas médias móveis para a gente ter noção. Então tem essa função aqui que é nativa. Então funções que são nativas elas ficam azul. Então tá vendo aqui, o study é um método, função barra método. Ele é nativo do PyScript, então o compilador vai entender como uma palavra reservada, você não pode utilizar ela para funções, para variáveis, enfim. Então o input é uma delas. Então eu vou dizer que é um input e ele vai ter o padrão, o valor padrão de 21 períodos e ele é do tipo inteiro. Eu acredito que seja type.integer.
Vamos dar uma olhada aqui. Bom, eu não sei de cabeça de todos os parâmetros e tudo, mas é como eu disse, a ideia é a gente aprender junto e descobrir esse mundo que é esse PineScript e facilitar a nossa vida aqui. Tá, então eu tenho aqui essa opção de type e eu quero que ele seja do tipo inteiro. Então é input integer. Tem aqui, ó, type input integer. Então eu vou fechar aqui a minha ajuda. Tá aqui input.integer. Então ele vai ter por padrão isso. Então o que é que eu quero também? Eu quero que média móvel 1. Eu quero que essa média móvel 1 seja o que cálculo? Seja uma média móvel simples, eu posso calcular na mão, ou eu posso usar as funções nativas. Então essa função aqui é simples moving average. Então eu posso passar o mouse aqui, ó, em cima do azulzinho, ele vai abrir uma janelinha mostrando, ou posso clicar com Ctrl, quem usa Windows, e clicar em cima da função, ou quem usa Mac Command, e clicar em cima da função, ele vai abrir a documentação, a ajuda, e você pode ler um pouco mais. Então, aqui a gente vai passar qual é a fonte de dados, qual é a informação que eu quero. Eu quero que essa fonte de dados seja com base no fechamento, no close. E qual o tamanho? Quantos dias para trás? No caso, como a gente está tratando de gráfico diário, cada vela ela representa um dia, né? Cada candle representa um dia. Então eu quero deixar isso variável. Então eu vou dizer que é quem? Que é o tamanho. Então o tamanho que for definido aqui é o tamanho que ele vai passar para cá. Tá? Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou chamar essa função plot, que é uma função para plotar no gráfico, a minha média móvel. Média móvel 1. Vou salvar aqui o meu teste inicial, ele já copia o nome que foi dado ao estudo. Vou salvar e vou adicionar o gráfico. Então, se vocês observarem, está aqui ó, o nome do indicador, minha média móvel. Quando eu clico em configurações, posso mudar a cor, se eu quiser, aqui de forma nativa, sem precisar entender de código, sem nada. E eu posso mudar aqui o input, né, que é o tamanho dessa minha média móvel. Então, posso botar 34 dias. Eu posso botar a média móvel que eu quiser aqui. Então, cada vela dessa é um dia. Então, se eu quiser botar duas médias móveis, então eu vou aqui copiar isso aqui e vou duplicar, botar tamanho 2, que eu vou botar 52, 21, e aqui eu vou copiar também, vou chamar de média móvel 2. Então é média móvel simples com base no fechamento. E aqui eu vou botar tamanho 2. E aqui eu vou plotar as duas médias, média móvel 1 e média móvel 2. Então vamos salvar e vamos plotar essas médias móveis. Opa, deu um erro. Está dizendo que o tamanho 1 é não declarado aqui embaixo. Então eu tinha botado tamanho 1, só que é tamanho 2. Vou salvar e vou adicionar o meu gráfico. E se não tiver nenhum erro, ele vai, deixa aqui, adicionar. Então ele adicionou as duas médias, né? Se eu quiser mudar aqui para 9, por exemplo, 21, posso aqui mudar as cores. E eu tenho duas médias móveis com um único indicador, tá? Então, existem muitas outras coisas que eu posso fazer com isso aqui. Eu posso mudar cores, eu posso setar offset, eu posso fazer muitas outras coisas. Então, uma coisa que eu acho pertinente a gente fazer, a gente aprender, é dizer qual a fonte, ao invés de ser no fechamento. Então, eu posso chegar aqui e dizer fonte dos dados. Essa média vai ser com base em quê? Então, eu posso simplesmente chegar aqui, input, chamar, né, o parâmetro, que é o parâmetro de configuração do próprio indicador, e vou dizer aqui que o valor padrão vai ser igual a close. E aqui, em vez de ser close, eu vou dizer que é fonte. Fonte de dados. Fonte de dados. Então, vou selecionar os dois, fonte de dados, e vou salvar.
Se não der nenhum erro aqui embaixo, ele vai salvar e seu script foi salvo. Então, se a gente observar que ele foi salvo, e fonte de dados. Então, automaticamente, quando eu chamo alguma constante, entre aspas constante, alguma variável, ele já reconhece que essa fonte de dados aqui é em respeito ao candle, diz respeito ao candle. Então ele já sabe que você vai querer o que? Você vai criar a abertura, a máxima, a mínima, fechamento, a máxima, a média da máxima e a mínima, a média entre a máxima, a mínima e o fechamento, e ou então esse outro aqui, que é a média entre a abertura, que é open, o H, que é o high, o L, o low e o C, o close. Eu vou dar OK e automaticamente ele vai mudar aqui os outros dois. Então, a gente vai, nos próximos vídeos, dificultar e começar a ver algumas coisas importantes e estudar a importância de uma média, que é uma média móvel, e para que a gente possa entender o conceito de média e desvio padrão, para a gente começar o nosso primeiro indicador e posteriormente a isso nossa estratégia automatizada Quant, tá? Então, por hoje é isso e a gente vê na próxima.